Doutor, há uns dias, assim, 5 dias, comecei a escutar um chiado no peito, tipo motorzinho tremido. E comecei a acordar com o olho tipo conjuntivite. Pois bem, tenho rinite e sinusite, mas o chiado nunca tive. Aí fui ao médico na terça-feira à noite e a médica não escutou nenhum chiado. Disse que a respiração estava ótima, 99%. Disse que parecia mais alérgico. Passou o xarope, etc. Mas no outro dia continuei incomodada. Também uma tosse seca. Retornei ao pronto atendimento e pedi raio-x. O médico pediu raio-x. Também aquele médico do pronto atendimento não escutou nada, olhou o peito, costas, nada. Mas eu só estou escutando. Aí o raio-x deu limpo, graças a Deus. Ele disse que é asma, mas para eu ficar mais tranquila, pois tive crise de ansiedade esses dias, todos com medo. Junto com tudo isso, tomei salbutamol, uma hora de observação, pedi repouso. Eu não vou ler tudo não, porque eu já sei mais ou menos o que pode ser isso. Agora sou fumante e tal. Agora sou fumante, não estou fumando desde ontem. Continuo chiando, mas os olhos hoje amanheceram melhores, como meu irmão faleceu de causas pulmonares. Deixa eu explicar. Vamos lá. Você teve um cisto no ovário e tal. Tem gente que, por exemplo, tem câncer de ovário e tem manifestação no pulmão, né? Na pleura. Isso pode acontecer. Tá? Mas não é o teu caso, que seu caso foi cisto. Eu estou conversando aqui porque você disse que teve um cisto no ovário. Mas deixa eu explicar para você. Você tem, parece, né, pelo que eu entendi aqui, você tem um diagnóstico de rinite crônica, né, e sinusite também. A sinusite pode evoluir através da marcha atópica para asma, ou crise de broncoespasmo através do gotejamento pornasal, que irrita o brônquio e leva, então, ao processo inflamatório por gotejamento pornasal. Entende? Pode ser realmente que você esteja desenvolvendo um quadro de asma. A questão é o seguinte, presta atenção, que isso é muito importante. Mesmo clinicamente você não tendo nada e mesmo o médico não auscultando nada no seu pulmão, pode ser que exista um processo inflamatório no seu pulmão. Tudo isso que você me falou, a gente vai resumir numa coisa muito importante que todos precisam entender. Uma coisa é a remissão clínica da asma. Outra situação é a remissão inflamatória que o paciente tem da asma. Então, muitas das vezes o paciente pode ter a remissão clínica, ou seja, não apresentar mais sintomas, o médico ao escutar não dá nada, não tossir, não acontecer mais nada, mas ainda ter o processo inflamatório no brônquio. E isso é muito importante as pessoas entenderem que um processo inflamatório crônico no brônquio, mesmo o paciente não tendo sintoma nenhum, não tendo absolutamente nada, pode endurecer o pulmão. Pode levar a um processo chamado remodelamento brônquico. O que é o remodelamento brônquico? É a substituição do seu brônquio por cicatrizes, tá bom? Então isso pode acontecer. Por isso que a forma mais adequada de nós sabermos realmente se o paciente está bem ou não é através de exames que venham a nos dizer se o paciente está desenvolvendo um processo inflamatório ou não no pulmão. Então, por exemplo, o próprio teste de provocação, de broncoprovocação, é um exame que vai provocar, caso o paciente tenha inflamação, dando determinadas substâncias, vai provocar uma crise. Que, por exemplo, se você desse a substância e o paciente não tivesse inflamação, ele não desenvolveria nada. Mas se ele tivesse uma inflamação e você desse a substância para ele, ele desenvolveria então a crise. Tá bom? Então é teste de broncoprovocação. É um exame que pode ser feito. Um exame assim que seria mais seguro e que não daria o risco de o paciente desenvolver uma crise, que ninguém quer ter uma crise, né? É a prova de função pulmonar. Através da prova de função pulmonar, a gente pode ter uma ideia se o paciente está ainda com manifestação de restrição ou obstrução. Tá? Então, pela prova de função pulmonar, principalmente obstrução, às vezes o paciente não sente nada, não tem nada, mas na prova de função pulmonar dá o sinal da obstrução e, ainda mais, dá o sinal da prova broncodilatadora. Porque todo mundo que já fez prova de função pulmonar sabe que quando você sopra no aparelho, você sopra a primeira vez com o máximo de força que você tem acima de 6 segundos, ou tentar chegar o mais próximo, ou não sempre acima de 6 segundos, o mais próximo do 7, 8, mas no mínimo 6 segundos.
e depois você vai soprar novamente. E você vai soprar justamente após você ter usado o remédio. Então você faz o primeiro sopro, toma o remédio, que muitas das vezes é o salbutamol, que é um broncodilatador de curta duração, e você repete o exame. Se houve uma melhora da curva, mesmo aquela primeira curva estando dentro dos padrões normais de normalidade, mas se a segunda curva do sopro melhorou, então aquele seu primeiro normal não é o seu normal. Aquele primeiro normal que deu não é o seu normal. O normal é acima da segunda curva ou igual à segunda curva, porque um pulmão inflamado, ele responde ao remédio. Um pulmão não inflamado não responderia ao remédio, entendeu? Então tem essa forma também de você avaliar, que é uma maneira mais segura e menos agressiva, né, de avaliar o paciente. Em vez de provocar ele, avaliar se haveria uma resposta clínica com o remédio. Um outro exame também menos agressivo é a dosagem do óxido nítrico expirado. Então, a gente sabe que o brônquio, quando está inflamado, ele libera óxido nítrico, principalmente se for uma inflamação do tipo TH2, a inflamação mais, trocando em miúdos, falando de uma forma mais facilitada, uma inflamação mais alérgica, que você tem outros tipos de inflamações também que não são alérgicas. Mas a inflamação mais alérgica do brônquio, ela libera óxido nítrico. Então, o teste do óxido nítrico expirado ajudaria você também nessa situação, tá bom?